Ele nasceu em uma cidade pequena, com mais desafios do que oportunidades. Mas o que parecia ser um destino traçado pela dificuldade se transformou em uma história de superação e sucesso. Zé Vaqueiro não é apenas um cantor, ele é um fenômeno da música brasileira, que conquistou o Brasil com sua voz simples, mas carregada de emoção. Mas como um jovem nordestino, sem recursos, conseguiu chegar ao topo das paradas de sucesso? O segredo está em sua luta, sua paixão pela música e sua autenticidade. Prepare-se para conhecer a jornada de um verdadeiro ícone do piseiro, que fez da sua vida uma canção de perseverança. Você está pronto para descobrir como Zé Vaqueiro virou o nome mais falado do Brasil? Então fique atento, porque essa história vai te surpreender. Do sertão de Pernambuco para o topo das paradas de sucesso. Você conhece a verdadeira história de Zé Vaqueiro, um dos maiores nomes do piseiro? Nascido em Ouricuri, Zé Vaqueiro teve uma infância difícil, enfrentando a fome e a escassez. Desde cedo, foi influenciado pela música da mãe, cantora que o levava aos ensaios e shows. Mas a vida não foi fácil. Trabalhou vendendo sorvetes e no Lava Jato, enquanto seus sonhos musicais começavam a nascer em festas e bares da cidade. O grande ponto de virada aconteceu em 2017, quando lançou um álbum caseiro, distribuído nas festas e feiras locais. Mas foi em 2020, com a pandemia, que Zé Vaqueiro explodiu no Brasil. O piseiro, um estilo musical que mistura forró e ritmos nordestinos, ganhou força, e ele foi o principal nome dessa onda. Músicas como Tenho Medo e Letícia viraram hits, com milhões de visualizações no YouTube. De feirante a fenômeno, Zé Vaqueiro conquistou o Brasil. Em 2020, foi o terceiro cantor mais ouvido da plataforma, e seu nome se espalhou por todo o país, conquistando fãs e tornando-se um símbolo da superação no cenário musical. E o futuro? O que podemos esperar de Zé Vaqueiro é muito mais. O fenômeno do piseiro tem muito mais a oferecer, e sua jornada está só começando. Fique ligado! De um passado marcado pela luta e pela escassez, Zé Vaqueiro transformou sua dor em melodia. Mas você sabia que sua história começou no sertão, em meio à pobreza e dificuldades extremas? José Jackson de Siqueira dos Santos Júnior, o Zé Vaqueiro, nasceu em 1999, na cidade de Ouricuri, no interior de Pernambuco. Sua infância não foi nada fácil. Ele mesmo revelou que passou por momentos de fome, uma realidade que muitos brasileiros do interior conhecem bem. Mas a música estava ali, sempre presente, sendo o fio condutor para os seus sonhos. Desde pequeno, Zé acompanhava a sua mãe, que também era cantora, nos ensaios e apresentações. A relação com a música começou ali, ainda no calor do sertão, onde as melodias e as histórias cantadas pelos mais velhos eram as únicas formas de escapismo e esperança. Mas, embora a música fosse sua paixão, a vida era dura. De feirante a cantor, Zé Vaqueiro teve que lutar muito para conquistar seu espaço. Mas o que muitos não sabem é que seu nome artístico surgiu de uma maneira inesperada. Quer saber como ele virou um dos maiores nomes do piseiro? Zé Vaqueiro sempre soube que a música seria seu destino, mas o início de sua carreira foi bem longe dos grandes palcos. Sem dinheiro e sem recursos, ele começou sua jornada musical com um álbum caseiro em 2017. As 50 cópias distribuídas entre feirantes e em festas de cidades vizinhas foram seu primeiro passo. E foi ali que seu nome começou a se espalhar. Mas o que realmente fez Zé Vaqueiro se destacar foi a mistura de ritmos e a autenticidade de seu estilo. Ele não tinha um ritmo definido no começo. Cantava desde MPB até a rocha e brega, mas foi a vaquejada e as músicas mais regionais que o consagraram no piseiro. E foi nesse momento que o nome Zé Vaqueiro surgiu. Um apelido que refletia sua ligação com a cultura nordestina e, claro, a vaquejada, uma das maiores tradições do interior. E se você achasse que o sucesso de Zé Vaqueiro foi algo planejado desde o começo, é melhor pensar novamente. Às vezes, o destino encontra uma maneira de surpreender. Como uma simples música feita em casa pode virar um fenômeno? Foi em 2017 que tudo começou a mudar para Zé Vaqueiro. Ele já estava batalhando com seu álbum caseiro, mas nada que realmente desse a ele a visibilidade que ele sonhava. Foi então que Vem Me Amar surgiu. Uma música simples, mas
com uma melodia cativante que tocou o coração dos brasileiros. E não foi em um estúdio grandioso ou com um super clipe. Foi um vídeo simples, postado no Instagram. O poder da rede social fez o resto. O vídeo viralizou e, em questão de dias, a música de Zé Vaqueiro ganhou proporções inimagináveis. O que começou como um pequeno projeto, agora estava sendo cantado por milhares de pessoas, de norte a sul do Brasil. E tudo isso com um simples clique. A música se espalhou rapidamente, Zé se viu no centro de uma verdadeira revolução musical. Com o Brasil em plena pandemia de Covid-19, o mundo da música sofreu uma pausa, mas Zé Vaqueiro viu nisso uma chance única. Se antes ele já era conhecido em algumas partes do país, foi durante o isolamento social que ele conquistou o Brasil de uma vez por todas. A música Tenho Medo, lançada em 2020, tocou no coração de muitas pessoas que estavam lidando com o medo e a incerteza trazidos pela pandemia. Sua voz, simples e autêntica, fez com que milhares de pessoas se sentissem mais próximas dele. Em pouco tempo, a música ultrapassou a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube e Zé Vaqueiro passou a figurar entre os artistas mais ouvidos do Brasil. Mas não foi só Tenho Medo que alavancou sua carreira. Letícia, outro grande sucesso lançado no mesmo período, também fez parte dessa explosão. A canção virou um verdadeiro hit nas plataformas de streaming e nas paradas de sucesso, consolidando de vez o nome de Zé Vaqueiro. A pandemia, que parecia ser um obstáculo para muitos artistas, acabou se tornando o momento de ascensão de Zé Vaqueiro. Com músicas que tocavam nas rádios e nas festas virtuais, ele conquistou uma base de fãs imensa e seu nome virou sinônimo de sucesso. Durante 2020, ele foi o terceiro cantor mais ouvido no Brasil, uma posição que o colocou ao lado dos maiores nomes da música brasileira. E se eu te dissesse que o nome Zé Vaqueiro, que hoje é um ícone no piseiro, não foi um simples acaso? O que parecia ser apenas uma disputa de nomes, acabou virando uma verdadeira polêmica que envolveu até o seu próprio empresário. Quando Zé Vaqueiro começou sua carreira, ele não imaginava que o nome que escolheu para sua trajetória artística traria tantas complicações. A história do nome Zé Vaqueiro começa com a ideia de um apelido simples, que refletia suas raízes no sertão nordestino e sua ligação com a vaquejada, uma das maiores tradições do interior. Mas o que parecia ser uma escolha estratégica para se conectar com seu público acabou virando uma dor de cabeça legal. Curiosamente, não foi Zé quem registrou o nome Zé Vaqueiro no início. O primeiro a registrar essa marca foi seu ex-empresário, Kaique Cedson Bezerra, que fez o registro do nome artístico para uso próprio. Isso gerou uma grande confusão, pois ambos os Zé Vaqueiros alegaram que o nome havia sido escolhido de forma independente e sem intenção de conflito. No entanto, o impasse legal se tornou um entrave para a continuidade do nome no cenário artístico de Zé Jackson. Por trás do sucesso de Zé Vaqueiro, há uma história de vida pessoal repleta de desafios, superações e momentos de grande emoção. Você sabia que, apesar da fama e do sucesso, ele enfrentou situações extremamente difíceis em sua vida? Zé Vaqueiro sempre foi muito discreto quando o assunto é sua vida pessoal. Mas o que se sabe é que, apesar de sua ascensão meteórica, ele não escapou das dificuldades que a vida impõe. Em 2020, Zé e sua esposa, Ingra Soares, viveram uma experiência marcante e desafiadora. O nascimento de seu filho, Daniel Martim, que trouxe uma nova perspectiva de vida para o cantor. A chegada do filho foi um marco para a família e, como ele mesmo disse, um dos momentos mais felizes de sua vida. Mas, em 2023, a felicidade da família foi confrontada com um momento de dor indescritível. O nascimento de seu segundo filho, Arthur, foi uma mistura de alegria e preocupação, já que Arthur foi diagnosticado com a Síndrome de Patau, uma condição genética rara e grave. Zé Vaqueiro e sua esposa enfrentaram a difícil realidade de ver seu filho lutando pela vida. Mas o pior ainda estava por vir. Em 9 de julho de 2024, o pequeno Arthur faleceu devido a complicações relacionadas à doença. A dor da perda foi devastadora para Zé Vaqueiro e sua família. Apesar de todo o sucesso no palco, Zé Vaqueiro enfrentava o tipo de perda que ninguém está preparado para viver. Zé Vaqueiro não é apenas um cantor de sucesso. Ele se tornou um verdadeiro símbolo da música nordestina, mais especificamente do piseiro. Mas qual é a importância dele para o cenário musical do Brasil?
como ele conseguiu colocar o piseiro no topo? O piseiro, estilo musical que mistura forró, sertanejo e outros ritmos nordestinos, já estava presente nas festas e celebrações do Nordeste. Mas foi com Zé Vaqueiro que o gênero alcançou uma visibilidade nacional. Antes dele, o piseiro era limitado a um público mais restrito, mas sua ascensão mudou isso. Zé Vaqueiro trouxe a música de vaquejada, com letras que falam sobre a vida no sertão e os sentimentos dos nordestinos para todos os cantos do Brasil. O que Zé Vaqueiro fez foi levar a cultura nordestina para as grandes plataformas e para as paradas de sucesso. Ele deu voz a uma geração de jovens que, assim como ele, cresceram no sertão, vivendo entre as dificuldades da vida rural, mas sempre com uma enorme paixão pela música. Ao misturar o piseiro com outros estilos e ao trazer letras simples, mas de grande significado emocional, Zé conseguiu não só conquistar o coração dos nordestinos, mas também de outros públicos ao redor do Brasil. A sua música tem um poder único de conectar pessoas, de fazer com que todos, não importa de onde venham, se sintam parte de algo maior. O piseiro se tornou mais do que um estilo musical. Ele virou uma bandeira que Zé Vaqueiro levantou, levando a cultura nordestina ao topo. A jornada de Zé Vaqueiro é muito mais do que apenas uma ascensão ao sucesso. Ela é um exemplo de superação, perseverança e coragem. Mas o que ele teve que enfrentar para chegar onde está hoje? Zé Vaqueiro não teve uma vida fácil, e isso é visível não apenas em suas músicas, mas também em sua trajetória. Ele cresceu em um dos lugares mais pobres do Brasil, onde a luta diária pela sobrevivência era parte da rotina. Sua infância foi marcada pela escassez e pela dificuldade de conseguir o básico, como comida e roupas. Mas mesmo assim, ele nunca desistiu dos seus sonhos. Ele foi vendedor de sorvetes, trabalhou em um lava-jato e fez o que fosse necessário para ajudar sua família. Durante esses tempos difíceis, a música foi sua válvula de escape, sua paixão, sua motivação para seguir em frente. Mas não foi só na juventude que Zé enfrentou desafios. Mesmo quando sua carreira começou a deslanchar, ele ainda precisou lidar com inúmeras dificuldades. O próprio processo de conquistar o nome Zé Vaqueiro, com as complicações legais envolvendo o registro do nome, foi uma batalha inesperada que poderia ter afetado sua ascensão. Porém, Zé não se deixou abater e continuou trabalhando duro para construir sua carreira, mesmo com obstáculos no caminho. A verdadeira força de Zé Vaqueiro não está apenas em sua música, mas em sua capacidade de se reerguer diante das dificuldades. Quando a pandemia trouxe incertezas, muitos artistas tiveram que se reinventar. Mas Zé Vaqueiro não apenas se adaptou, ele soube como aproveitar a situação. Ele não só conquistou uma enorme visibilidade com hits como Tenho Medo e Letícia, mas também usou esse período para fortalecer ainda mais seu legado. Ele transformou um momento de crise em uma oportunidade, mostrando que mesmo quando a vida nos desafia, podemos virar a maré. Zé Vaqueiro já conquistou uma legião de fãs e a marca do piseiro nunca esteve tão forte no cenário musical brasileiro. Mas, como em toda grande trajetória, o futuro de Zé Vaqueiro é repleto de possibilidades. Ele não é mais apenas um cantor de sucesso. Ele se tornou um verdadeiro ícone do forró e do piseiro, abrindo portas para novas sonoridades e influenciando uma geração inteira de músicos e fãs. O próximo passo de Zé Vaqueiro parece claro: continuar a expansão do piseiro e suas influências musicais. Se antes o piseiro era um estilo regional, hoje ele é ouvido em todos os cantos do Brasil, e Zé Vaqueiro tem sido um dos principais responsáveis por essa popularização. O cantor já tem um pé no futuro e está expandindo seus horizontes para alcançar mais e mais pessoas. Gostou da história de Zé Vaqueiro? Então, não perca o próximo capítulo dessa jornada de superação e sucesso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho para receber os vídeos em primeira mão. E se essa história te inspirou, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam o fenômeno que é Zé Vaqueiro. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre qual parte da trajetória dele mais te emocionou e nos diga qual história você quer ver a seguir. Vamos juntos continuar acompanhando assim na ascensão desse ícone da música brasileira.